Nós chegamos então agora à nossa segunda palestra dessa nossa série Setembro Amarelo sobre a ótica do Evangelho. E eu vou pedir para você, se você puder aí abrir depois a sua Bíblia no Salmo de número 3. Por hora nós vamos ler apenas um versículo desse Salmo e depois vamos voltar a esse texto durante a nossa palestra. Lembro a vocês que a gente não vai conseguir falar tudo aqui, então nós criamos um grupo VIP do WhatsApp para você receber algumas informações e depois o QR Code no final da palestra vai estar aqui para você ter acesso. Nós vamos também compartilhar aí os materiais da nossa palestra. Salmo de número 3. Bem, queria chamar a sua atenção para a estrutura da nossa palestra. Primeiro, nós vamos ver uma definição de ansiedade. O nosso tema é ansiedade e insônia. Gostaria muito de poder gastar um tempo aqui falando sobre insônia, mas o tempo não vai nos permitir. Na verdade, não vamos ter condições nem de falar um pouco mais sobre ansiedade como gostaria. Depois a gente vai falar um pouco sobre o âmago da ansiedade, e aqui é onde eu vou concentrar a minha maior parte do tempo. Então, quando chegar nessa parte, aperta os cintos, fica firme aí, porque a gente vai gastar um bom tempo trilhando esse caminho. Essa é a parte mais densa da palestra, ela é um tanto quanto filosófica, porque a gente vai tentar aprofundar o tema, para depois retornarmos ao final e vermos, à luz do Salmo de número 3, como que a gente pode responder como salmista, então, a ansiedade. Então, nós vamos, Salmo de número 3, primeiro nós vamos ler apenas o versículo de número 5. Salmo de número 3, versículo de número 5. Vamos lá, então. A uma só voz, eu coloquei aqui para ficar mais fácil na tela. A uma só voz, vamos proceder na leitura. Vamos lá? Muito bem, vamos orar uma vez mais. Ó Deus bendito, mais uma vez aqui estamos e agora queremos suplicar ao Senhor mais uma vez que fale às nossas vidas e aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito me guie, que o Senhor guie as minhas palavras para que eu possa servir os meus irmãos. Que o Senhor dê a eles o entendimento da Tua palavra, o entendimento desse assunto importante, sobretudo, ó Deus, abrindo os nossos olhos para os motivos dos nossos medos, das nossas inquietações e das nossas ansiedades. E que o Senhor nos quebrante para temermos unicamente ao Senhor. E assim, ó Deus, confiarmos no Senhor e descansarmos em Ti, na certeza de que do Senhor é todo o trabalho. E o Senhor nos chama apenas para confiarmos no Senhor e descansarmos no Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. João chegou em casa para o jantar, inquieto e um tanto quanto abatido. Tudo era tão evidente que a sua esposa logo percebeu que ele estava com a cabeça no mundo da lua. A esposa se vira para ele, então pergunta: o que você tem, João? Ele, por sua vez, diz apenas que está com alguns problemas no trabalho. Alguns trabalhos a mais. No entanto, todos sabem que é mais do que isso. A mente agitada de João o faz com que ele agora esteja cada vez mais preocupado, ansioso. E o dia seguinte já traz ao seu coração uma série de inquietações. A razão é a seguinte: João está tentando agradar o seu chefe. Esse homem, difícil de ser agradado e extremamente exigente,
está empilhando cada vez mais na mesa de João uma série de trabalhos. João dá o máximo, mas ele não acha que ainda é talvez o suficiente. E ele trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, mas ainda assim fica inquieto, porque ele teme perder o emprego. Algumas perguntas, então, surgem na sua cabeça. Como eu conseguiria sustentar a minha casa sem esse emprego? Como eu conseguiria cuidar das crianças? Será que a minha esposa teria a paciência necessária para aguentar mais esse dilema na nossa vida? Ele tem medo de perder o emprego. Então ele dá o máximo que ele pode. Ele trabalha, mas ele não sabe se o resultado do seu trabalho vai garantir o seu emprego. E ele começa a pensar que ele pode, de alguma maneira, errar. E se ele errar, então, e isso trouxer prejuízo para a empresa, ele fica preocupado. Então agora ele está exausto. Não apenas do trabalho, mas de todos esses temores que assombram a sua mente e rondam o seu coração. Sua cabeça está a mil. Seus músculos estão rígidos. Ele mal consegue aproveitar o jantar. E ele sabe que quando as luzes se apagarem, mais uma vez, os seus olhos permanecerão abertos. Bem, ansiedade e insônia não é apenas um problema de João, não é apenas um problema seu, é um problema que assola o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é marcado pela ansiedade. Essa é considerada um dos males do nosso século. E é exatamente por essa razão que o Salmo de número 3, sobretudo o versículo de número 5, é tão emblemático e tão relevante para todos nós. O salmista diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Você olha para esse verso e você diz: uau, que paz! Mas você pensa, talvez Davi esteja dizendo isso porque ele não vive no século 21, marcado por tantas exigências, por tantas preocupações, por tantos medos, com guerras, com pandemias, com doenças e tudo mais. Todavia, quando você olha para o contexto desse salmo, você vai ver que essa paz, paradoxalmente, acontece exatamente nos momentos mais difíceis da vida do salmista. O contexto desse salmo é o contexto no qual o seu filho Absalão agora busca tirar a vida do próprio pai, porque ele quer o trono. E vocês sabem que essa é uma monarquia. E se o rei não está disposto a abrir mão do seu trono, a única maneira de tomá-lo é através da sua morte. E é exatamente isso que o seu filho quer: tomar o trono do seu pai. Se você ler a história, você vai ver que ela está repleta de exemplos de pessoas que morreram enquanto dormiam. Mesmo os guerreiros mais fortes, são vulneráveis enquanto dormem. Agora observe, Davi dorme o sono de um bebê de barriga cheia. Ele diz: eu deito e logo eu pego no sono. Antes de voltarmos para esse salmo e entendermos o que está por trás dessa paz tão grande, o que está por trás dessa tranquilidade tão grande de Davi em um momento tão difícil como esse, permita-me então seguir aqui na nossa estrutura da palestra e começarmos a tentar entender o que é esse negócio chamado ansiedade.
E a primeira, então, definição ou distinção que nós precisamos fazer é que há algumas preocupações que são legítimas e outras preocupações que não são legítimas. Você deve se preocupar em sustentar a sua família e em trabalhar para sustentar a sua família. Você deve se preocupar em cuidar da sua saúde. Você deve se preocupar, sim, em cuidar do seu filho. Você deve se preocupar em viver bem nesse mundo. Há uma série de preocupações que são legítimas e que você deve ter. Há outras preocupações, no entanto, que não são legítimas. E essas preocupações, elas são ilegítimas, porque é esse esforço que você muitas vezes tem de tentar controlar todas as coisas, presente e principalmente futuro. O que nós vamos falar aqui nessa noite é dessa ansiedade ilegítima, também conhecida como um transtorno de ansiedade. Ela vai além da preocupação que todo mundo deve ter com vários aspectos da sua própria vida. Bem, mas o que é essa tal ansiedade que tira o sono de tanta gente? Vejamos. Gostaria que todos lessem essa definição. Ansiedade é definida como um estado de apreensão intensa, incerteza. Desliga esse ventilador aqui. Resultante da antecipação de um evento ou situação ameaçadora, numa intensidade tal que pode interromper o funcionamento normal das funções físicas e psicológicas. Note então, perceba então, que a ansiedade tem a ver com medos e incertezas. Medos e incertezas, sobretudo futuros. Medos e incertezas do próprio futuro. Bem, qual a diferença entre ansiedade e medo? Bem, vocês sabem que eu tenho medo de cachorro e a razão é muito simples. Todos os dentes são caninos. Então, a primeira vez que eu fui visitar e estive em uma reunião com o presbítero Anderson Baloni na casa dele, eu conheci a Chloe. A Chloe é uma Rottweiler que tem mais ou menos os músculos do tamanho do Danilão. A primeira vez, então, que eu vi, eu confesso a vocês que o meu coração bateu um pouco mais forte. Eu fiquei a pensar e olhar para aqueles dentes, ela ainda era pequena e estava brincando. E eu pensei, eu vou ter que voltar aqui e ela vai crescer. No entanto, depois que ela cresceu, ficou ainda mais musculosa e ainda mais forte, eu não fiquei na minha casa imaginando, enquanto assistia TV ou enquanto fazia qualquer outra coisa, olha, quando eu for lá, será que a Chloe vai me morder? E com aquela boca e aqueles dentes grandes, será que ela é capaz de arrancar a batata da minha perna? E se ela resolver não arrancar a batata da minha perna, mas pular no próprio pescoço? E se de repente ela começar a me morder e arrancar o próprio coração? O que será da minha família? O que será da minha esposa? O que será da minha filha? Eu não fiquei a pensar essas coisas. E aqui então está a diferença entre o medo e a ansiedade. É natural que nós tenhamos medo, sobretudo quando nós estamos enfrentando alguma coisa no presente. Depois de ficar amigo da Chloe, eu até arrisquei pegar um pouco os objetos na boca dela. Mas eu ainda fico a pensar, se ela correr eu consigo passar pelaquela porta. A ansiedade, então, é esse temor por essas incertezas futuras. E isso, então, agora ocupa a sua mente. Faz com que você crie uma série de cenários. E o mais curioso que essa preocupação, isto é, ocupar-se antes do tempo, normalmente, ela é uma preocupação inútil.
Porque a maioria das coisas que você pensa, imagina, maquina, jamais acontecem exatamente como você pensou ou imaginou que poderia acontecer. Mas a pergunta então agora é, o que alimenta essa preocupação? O que faz com que o nosso pensamento comece a ir a mil, a ponto de tirar a nossa paz, muitas vezes o nosso sono e, em casos mais extremos, levar algumas pessoas até mesmo ao pânico? O que faz isso acontecer? Essa pergunta é importante porque quando nós falamos desse tema e de tantos outros temas na área da nossa vida emocional, muitas vezes nós estamos lidando com o sintoma, achando que estamos lidando com a causa. E aí nós então combatemos os sintomas quando nós deveríamos combater as causas. Se você está dirigindo e de repente o seu carro começa a sair fumaça pelo motor, e de repente você vê que está saindo não apenas fumaça, mas também já labaredas de fogo, você não vai lá, abre o capô do carro e tira o seu extintor e começa então a jogar aquele pó branco na fumaça, tentando espalhar a fumaça. Ao contrário, você mira com toda a coragem que você tem, exatamente no foco do incêndio. E você dispara com toda a força aquele pó branco. Eu penso que muitas vezes as pessoas estão lidando quando tenta resolver os seus problemas emocionais, tentando dissipar a fumaça. Tentando tirar da frente a fumaça a fim de enxergar melhor a vida, quando deveriam lidar com a causa dos seus dilemas emocionais. Mas a pergunta ainda é, quais são as causas da ansiedade? Bem, elas são variadas. Mas normalmente elas passam por pelo menos 4 coisas: desejos desordenados, temores invertidos, crenças confusas e olhares altivos. Então nós vamos à segunda parte da nossa palestra. Nós vamos dar uma olhada agora exatamente no âmago da ansiedade. E vamos fazer isso começando olhando o fato de que a ansiedade revela os seus desejos desordenados. A ansiedade revela os seus desejos desordenados. Observe vocês que, como eu disse, a ansiedade ela está ligada ao medo. Ela é quase que sinônimo de medo. O medo, por sua vez, está ligado ao desejo. Logo, aquilo que você então teme é o que você mais deseja. Eu gostaria que você prestasse atenção e acompanhasse o meu raciocínio, porque em muitos momentos ele vai ser um pouco denso para entender no início, mas você vai compreender o que eu quero dizer. A ansiedade está ligada ao medo, o medo está ligado ao desejo. Então, o que você teme diz muito sobre aquilo que você realmente deseja. Voltemos à história que nós acabamos de ouvir do João. Qual é o problema da ansiedade do João? Qual é o fogo que atiça as suas preocupações, que o deixa tenso? Você percebeu na história que suas preocupações revelam o seu desejo de aprovação do seu trabalho para com o seu chefe. Esse desejo de aprovação, ele é alimentado, por sua vez, pelo seu desejo de controlar todas as coisas através do sustento do seu trabalho. E ele quer controlar todas as coisas, ele quer prover todas as coisas, porque ele entende que se ele ralar, se ele fizer por onde, ele vai ter a segurança necessária para o cuidado da sua família. Se ele trabalhar duro, ele agrada o seu patrão. Se ele agradar o seu patrão, ele vai ter então segurança no seu trabalho. Ele vai ter o seu rendimento. Tendo o seu rendimento, tendo o seu dinheiro na poupança, na conta, ele vai ter então a segurança necessária para poder trabalhar, para poder cuidar, melhor dizendo, da sua família. É por isso que ele trabalha duro. Porque ele teme a desaprovação do seu chefe.
E ele teme que, uma vez desaprovado, isso pode levar à demissão e, por sua vez, à perda do seu sustento, tirando então agora a sua segurança. Então lembre-se, o problema dos nossos desejos não são os nossos desejos, mas o quanto nós os desejamos. E quando então os nossos desejos assumem o centro do palco da nossa vida, então nesse momento a nossa confiança que deveria ser colocada e direcionada para o Senhor é direcionada para outro lugar. E nessa história que nós ora lemos, claramente é direcionada para o próprio desempenho do João. Aonde está a sua segurança para manter o seu sustento? O seu desempenho. O seu desempenho é o que de fato agora o move. Agora a pergunta é, por que isso então causa ansiedade no coração dele? A razão é muito simples. Porque nem ele, nem você, nem eu temos a capacidade de realizar como queremos os nossos desejos. Nós não conseguimos realizar os nossos desejos. Nós não conseguimos fazer as coisas acontecerem. A única pessoa que pode planejar alguma coisa, pode desejar alguma coisa e pode descansar até o momento em que aquela coisa será efetuada é quem? É Deus. Deus é o único que pode não apenas desejar, mas realizar o desejo. João, você e eu não conseguimos fazer isso. Não conseguimos fazer isso. E aí, como nós não conseguimos garantir aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, nós vivemos essa eterna tensão de ansiedade. Entre desejar e tentar garantir o desejo. Desejar e tentar garantir o desejo. E quanto mais a gente entra nesse loop, mais a gente deixa de depositar a nossa confiança no Senhor e começar a confiar em outras coisas. Não poucas vezes no nosso próprio braço. A ansiedade, então, ela revela os seus desejos desordenados. Além disso, a ansiedade também revela os seus temores invertidos. A ansiedade frequentemente é vista como algo que é causada por questões externas, fora de nós. Mas se você observar bem, você vai perceber que por trás do medo que nós temos sobre várias coisas, há um temor muito maior do que esse. Se eu digo, por exemplo, que eu temo a você, que eu tenho medo de você, eu estou dizendo que você é mais poderoso do que eu. Se você é mais poderoso do que eu vou então começar a te reverenciar para que eu consiga aquilo que eu desejo ou não perca aquilo que eu tenho. Então, se você observar bem, o medo, ele é uma expressão da sua reverência ou do seu temor por alguém, por algo ou por alguém. A palavra reverência poderia ser aqui também substituída por adoração. Então, o medo é uma expressão do nosso temor reverente ou da nossa adoração por alguma coisa. E aí, a grande verdade é essa. Nós sempre adoramos aquilo que tememos e sempre temeremos aquilo que nós adoramos. Nós sempre adoramos aquilo que tememos e sempre temeremos aquilo que nós adoramos. Então, mais uma vez, acompanhe o meu raciocínio. A ansiedade revela o seu medo, porque ela diz o que te preocupa. O seu medo revela o que você realmente teme. O que você realmente teme revela aquilo que você reverencia, aquilo que você adora. O que você reverencia revela onde você então deposita a sua confiança. Então o problema da ansiedade é que ela é um medo que você reverencia mais do que a Deus. Você teme mais do que a Deus.
Por isso você coloca a sua confiança em outro lugar e não em Deus. Veja mais uma vez que no caso de João da nossa história, o temor de perder o emprego fez com que ele abandonasse o temor ao Senhor. Que ele, ao invés de reverenciar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de confiar no Senhor, ele começa agora a reverenciar outras coisas criadas. Logo, ao invés de confiar em Deus, ele passa a confiar na sua própria capacidade de agradar o seu chefe. E ele trabalha então. Ele trabalha o tempo todo. Mas as dúvidas estão ainda lá. Trabalho será suficiente? Trabalho vai ser necessário? E aí no final do dia ele volta para casa e ele está como? Exausto, cansado. Sua cabeça está a mil. Então qual é a solução para essa ansiedade do João? A solução para a ansiedade de João é não temer ninguém além do Senhor e não confiar em ninguém além do Senhor. O temor que vence o medo é o temor ao Senhor. Se você temer ao Senhor e confiar no Senhor, você vai conseguir sair desse loop de um medo escravizador. Isso nos leva então para a terceira coisa que a ansiedade revela do âmago do seu ser. A ansiedade então revela as suas crenças confusas. Independente do que você afirma crer, no que diz respeito a Deus, a sua ansiedade ela nunca vai mentir. E ela vai dizer de fato naquilo que você acredita. Onde você deposita a sua confiança. Mais uma vez, pense comigo. A ansiedade ela sempre está ligada a uma convicção de que algo vai acabar mal. Geralmente, você não se sente ansioso porque as coisas vão dar certo. Por exemplo, você não fica ansioso porque você acredita que o resultado da biópsia vai dar módulo benigno. Não, você não fica ansioso por isso. Você não fica ansioso porque você acredita que a cirurgia vai ser muito bem sucedida. Você vai entrar, você vai fazer a cirurgia, depois você vai voltar para o quarto, ficar um dia e você vai voltar para a sua casa. Você não fica preocupado com isso. Você não fica ansioso porque você sabe que no final do ano a empresa vai dar lucro recorde. Você também não fica ansioso porque você sabe que nas próximas eleições vai ter uma virada nesse país e esse país vai decolar, vai ser a América da América do Sul. Não, você não fica ansioso por essas coisas. O que é que te deixa ansioso? Você fica ansioso porque você pensa que tudo no final vai acabar mal. É isso que tira o seu sono. É isso que tira a sua paz. E é isso, inclusive, que pode levar algumas pessoas até mesmo ao pânico. O medo é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela entra em pânico, achando que vai acabar mal, mas exatamente naquele momento. Bem, mas qual o problema com isso? O problema com isso é que assumir que tudo sempre vai acabar mal, é você projetar um futuro no qual Deus não é soberano, sábio e bom. E isso é a essência da incredulidade. Isso é a essência da incredulidade. E aqui está o cerne da ansiedade. Por que nós ficamos tão preocupados? Porque nós não temos a confiança robusta de que o amanhã só será amanhã. E o amanhã já está sob os cuidados do Senhor.
Eu lembro que quando a Laurinha nasceu, e agora lá em Valadares a gente lembrava disso, eu acho que eu contei essa história já para vocês, ou para pelo menos alguns de vocês. Uma pessoa me parou na rua e disse assim: e aí, pastor, o senhor está preparado para ficar várias noites sem dormir? Eu falei: olha, eu ouvi dizer que criança dorme pouco mesmo. Ele falou: não, pastor, não é dormir pouco, é não dormir nada. Aí eu falei: como assim? Pastor, o senhor já ouviu falar na morte súbita? Não, que isso? A criança dorme, pastor, e não acorda. É mesmo? Procura na internet. Pastor, o senhor já ouviu falar as estatísticas do número de crianças que morrem com o próprio vômito, né? Elas gorfam e elas ficam sufocadas? Eu disse: não, e é? Pois é. Pesquisa na internet. Pastor, o senhor sabia que há um número de crianças que estão dormindo, viram, não conseguem se virar e sufocam com o próprio travesseiro? É mesmo? Procura na internet. Mas o que tem isso a ver com dormir ou não dormir? Então, pastor, 3 meses. Eu ficava lá na porta do berço, lá assim, ó, no pé do berço. Não mexia, eu ia lá e dava uma mexidinha. Será que morreu? Não morreu. Mexeu, quase acordou. Virava para um lado, eu virava para o outro. Porque, pastor, não sei se o senhor sabe, mas os pediatras não sabem se tem que ser do lado direito ou do lado esquerdo. Dava uma tosse, eu já corria. Então, pastor, fiquei 3 meses sem dormir. Eu disse: Senhor, eu sou pastor, nasci na Bahia, 3 meses sem dormir. O que será desse povo, Senhor? Chamei a Denise e falei assim: amor, você é calvinista? Sou. Mas presbiteriana daquela que acredita na soberania de Deus? Então nós vamos fazer uma coisa. Contei essa história para ela e eu disse: nós vamos orar e vamos dormir. Porque se Jesus Cristo é aquele que reina sobre tudo e sobre todos, se Ele é aquele que tem a história das nossas vidas em suas mãos, então Ele tem a história da Laurinha nas mãos dele. É Ele que está escrevendo a história dela e a vida dela está nas mãos dele. Nós vamos fazer o que nós temos que fazer, nós vamos descansar e nós vamos dormir. E naquela noite a gente dormiu até onde deu. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque muitas vezes as nossas crenças, elas são confusas. Não poucas vezes nós somos movidos pela incredulidade da soberania de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da sabedoria de Deus. E essa é a razão, então, da nossa ansiedade, da nossa preocupação, porque a gente quer levar tudo no braço. E por quê? Porque nós temos olhares altivos. Nós temos olhares altivos. Isso aqui parece muito estranho, falar sobre olhar altivo, principalmente tratando de ansiedade. Porque quando nós vamos falar de ansiedade, ou nós vamos aconselhar uma pessoa que tem ansiedade, normalmente a gente associa a ansiedade com o quê? Com fraqueza, com fragilidade. Mas a gente não costuma pensar em ansiedade associando-a com orgulho e autossuficiência. A gente não costuma pensar exatamente nisso, mas orgulho e ansiedade caminham juntos. A ansiedade, meus irmãos, nada mais é do que essa nossa necessidade de controle, de tal maneira que ansiedade e orgulho muitas vezes são lados diferentes da mesma moeda. Controle e ansiedade muitas vezes são lados diferentes de uma mesma moeda. A ansiedade surge, vocês sabem disso, principalmente
quando nós estamos diante de uma situação que foge ao nosso controle. Imagine que você, então, deseja sustentar a sua família quando se casar. Então você procura estudar e aí você, então, se forma em medicina. E o que é que você faz? Você vai lá e trabalha e ganha muito dinheiro para sustentar a sua família. Mas e se você gastar todo o dinheiro? Não tem problema. Você vai lá e trabalha mais e ganha mais dinheiro para sustentar a sua família. E você se sente tranquilo no que diz respeito ao sustento da sua família. Afinal, você se formou em uma profissão que dá muito dinheiro, que dá dinheiro suficiente para que você viva bem, até mesmo em momentos difíceis. No pior dos mundos, você vai fazer plantões. Mas aí, de repente, você se vê diante de uma enfermidade que dinheiro não resolve o seu problema. O que acontece? Você se vê extremamente ansioso. E por que você está ansioso? Porque agora essa situação não é como sustento que você tira de letra. Essa situação agora, ela foge ao seu controle. Mas a pergunta é, o que está no seu controle? Nada. Nada. Quando você pensava que tinha o controle de alguma coisa, era apenas ilusão. Era apenas esse olhar altivo seu para a vida. Por isso que uma das soluções para a ansiedade é exatamente a humildade. Observe o que diz o Salmo de número 131. Ouça com atenção. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, diz o salmista, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como uma criança. Consegue perceber o que o salmista Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo, Senhor, nesse mundão quebrado, com tantas dificuldades e com tantas lutas, há muita coisa que pode gerar preocupações. Há muitas coisas para se pensar e para se resolver. Mas sabe o que eu fiz, Senhor? Eu fiz exatamente o meu cercadinho. E coloquei a minha vida dentro desse cercadinho. Eu não fico, Senhor, preocupando-me com coisas demais, demasiadas maiores do que eu mesmo sou. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu estou me reduzindo à minha insignificância. O meu olhar não é altivo. Eu não ando por aí querendo resolver o problema do mundo, querendo saber mais do que a minha própria capacidade consegue, querendo um peso muito maior do que eu consigo suportar. É essa humildade aqui que faz ele ficar diante dos seus maiores inimigos e dizer assim, Senhor, e o que eu vou fazer agora? Nada, então eu vou orar e o Senhor resolve o que ele vai fazer e eu vou dormir. É isso. O que eu vou fazer diante de um exército grande que vem contra mim? Agora, uma verdadeira conspiração contra o ungido do Senhor? O que eu vou fazer, Senhor? E a resposta dele é, nada. Eu vou orar, que é o que me cabe enquanto parceiro da aliança, e Senhor, enquanto eu estou descansando, resolve esse dilema aí para mim, viu? Consegue perceber que essa é uma atitude de profunda humildade? E é impressionante, meus irmãos, como a gente quer ir além dos nossos limites e ficamos então angustiados, preocupados, ansiosos, temerosos com coisas que escapam do nosso limite, da nossa capacidade. Você fica, então, muito ansioso com as várias informações daquele exame, porque você quer ter a garantia do resultado final. Mas essa é uma informação grandiosa demais para você. Deixe-me dizer uma coisa, a ignorância é uma bênção na sua vida.
Se Deus te desse conhecimento total do seu futuro, você não iria suportar. Não iria suportar. Mas a gente fica querendo adivinhar o futuro, querendo adivinhar a vontade de Deus. Ao invés de nós nos preocuparmos em apenas conhecermos a vontade que Deus já está revelando a nós. Deixe-me dizer uma coisa aqui para todos vocês, mas principalmente para o pessoal já da velha guarda. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês precisam ter muito cuidado com o uso das redes sociais. Porque a velocidade da informação nos envolve com situações, com dramas, que, fugiu do nosso cercadinho. Mas a gente recebe aquele vídeo impactante. Aquele vídeo sobre a situação de uma criança triste lá não sei aonde. De uma outra pessoa que perdeu o pai lá não sei aonde. E aí nós vamos recebendo essas informações, e nós vamos lidando com essas informações, e essa foi uma das razões que o pessoal quase pirou na pandemia. A quantidade de informações, de morte, de tragédia, disso, daquilo, e aí depois vem a guerra, e você vê os vídeos da guerra, o que está acontecendo. Você não consegue cuidar desse mundão de Deus. Você não dá conta, você não tem estrutura física, emocional, espiritual para lidar com tudo isso. Você precisa ter a humildade de dizer assim: Senhor, aqui estou eu no meu cercadinho. Aqui estou eu no meu cercadinho. Um dos grandes problemas que tem causado muita ansiedade é essa nossa tentativa de querer cuidar de todas as coisas. A ansiedade revela esse nosso olhar altivo, que nos leva muitas vezes ao espírito messiânico. Olha, esse mundo tem um redentor e esse não é você. Esse não é você. Vamos então agora, para encerrarmos então rapidamente, olhar para o último ponto. Vimos a definição de ansiedade, olhamos para o âmago da ansiedade, o que provoca essas preocupações, que tem mais a ver com questões internas do que a situação externa. Vamos olhar então a resposta do Salmo de número 3, a toda essa situação que o salmista Davi está passando. O salmista, então, começa descrevendo, aí no Salmo de número 3, o cenário no qual ele está vivendo. Veja o versículo de número 1 e 2. Vamos lá? Senhor, são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca os salvará. Que cenário, hein? Muitos são os adversários e eles são muito fortes. O salmista é muito fraco. Talvez ele esteja em algum lugar se refugiando, enquanto todos estão à sua caça e à sua procura. E o pior de tudo é que Deus parece ausente. Porque até mesmo as pessoas estão percebendo que o negócio está demorando mais tempo do que deveria. Então até eles estão dizendo: Deus nunca o salvará. Vamos pegar ele. Nem o Senhor vai deixá-lo escapar das nossas mãos. Esse é o cenário que Davi está enfrentando. Diante desse cenário, o que Davi faz? Tenta sair de lá para poder batalhar na força do braço, ou como diz os adolescentes, na força do ódio, e resolver todos os seus dilemas. Fica a noite toda maquinando o que fazer. Primeira coisa que o salmista então faz é exatamente se voltar em oração ao Senhor. E essa é a primeira coisa que você deve fazer com os seus temores.
ore ao Senhor da aliança. Veja o que o texto diz: mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde. As pessoas diziam: Deus não virá salvá-lo. E ele diz: não, Deus vai responder a minha oração. Deus vai responder a minha oração. Davi não está negando os usos legítimos da autodefesa, como você pode perceber durante a história. Davi não está sendo preguiçoso. Davi não está se valendo de uma improdutividade. Davi não está sendo covarde. Davi está fazendo o quê? Seu cercadinho. É isso que ele está fazendo. Aqui no meu mundinho, o que cabe para mim é fazer isso. O que me resta diante dessa situação? O que me resta é eu ser servo de Deus e deixar que Deus seja Deus. O que me resta é eu clamar para o meu parceiro da aliança para que venha me salvar. Não há espírito messiânico em Davi. Não há desejo de resolver pelo seu próprio braço todos os dilemas. É isso que ele faz. Em segundo lugar, confie no Deus da aliança. Então, primeiro, ore ao Deus da aliança, mas ore com fé. Segundo, confie no Deus da aliança. Veja o versículo de número 5. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não temo os milhares que me cercam de todos os lados. Gente, é confiança demais. Olha a situação que ele está. Olha o que está à sua volta. E ele diz: olha, depois de orar, agora eu vou dormir, ter uma noite tranquila, amanhã eu vou acordar. Minha alma pode ter tranquilidade porque é Deus que sustenta a minha vida, é Deus que cuida de mim. E eu não tenho medo de nenhum desses que estão cercando a minha volta, e talvez ele tivesse, de fato, ali todo cercado, porque Deus virá me salvar. Consegue perceber que o sono de Davi, ele não é induzido pela exaustão. Sabe aquele dia que você está muito preocupado, mas você está tão cansado, que você vai, bate na cama e dorme? Não pense também que Davi é daqueles que senta e dorme em qualquer lugar. Tem gente que é assim, né? Qualquer hora do dia, em qualquer lugar, senta e dorme. Não é o caso de Davi também. Davi também não está dormindo, sendo induzido por alguma substância química. Bem, o que induz o sono de Davi? Essa confiança na providência e na proteção do Senhor. Davi simplesmente deita e dorme, porque ele confia no Senhor. Sabe, meus amados irmãos, como eu disse, muitas pessoas continuam com os olhos abertos, mesmo quando as luzes se apagam, porque falta essa confiança robusta na providência do Senhor e esse descansar na providência do Senhor. Mais do que isso, em muitos casos, a nossa ansiedade, a nossa preocupação não tem nem a ver com a nossa confiança na providência do Senhor. Tem a ver com a nossa insatisfação com a situação na qual o Senhor nos permitiu ficar. Situação essa que nós não queremos aceitar. Queremos mudar com o nosso próprio braço. E não descansamos num cuidado e na direção providente do Senhor. Foi o Senhor que permitiu essa situação de Davi, como o Senhor que permite as situações mais terríveis na sua vida. Mas é esse mesmo Senhor que se coloca do seu lado como Deus soberano, sábio e bom. E você não precisa entender todas as coisas. Mais uma vez, você precisa voltar para o seu cercadinho e dizer assim: Senhor, eu não quero ocupar a minha mente com coisas grandiosas demais.
Terceira e última coisa que Davi faz. Davi, então, agora entrega a sua causa ao Senhor, para que Deus faça o que ele não consegue fazer por ele mesmo. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos meus inimigos. Essa é uma descrição poética de anular, de tirar toda a força e todo o poder dos seus inimigos que, ora, produz medo em Davi. E aí no versículo de número 8 ele diz: do Senhor vem a salvação, da tua bênção, a tua bênção está sobre o seu povo. Consegue perceber o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é parceiro da aliança. Ele faz parte desse povo com quem Deus tem aliança. Um dos grandes problemas da ansiedade é o nosso esquecimento da nossa identidade. Amnésia de identidade. A gente esquece quem nós somos, do que nós fazemos parte. Gente, nós somos povo do Senhor. Você é criatura do Senhor. Se Deus cuida das árvores, se Deus cuida dos pássaros, se esse mundão tá aí, ó, bonito como tá. Se Ele manda o sol, mas daqui um dia Ele vai mandar a chuva necessária. A grama hoje, ela está toda amarelada e parece até que morreu, mas você vai ver no janeirão da vida que ela vai estar novamente tudo verdinha como deve ser. Bem, se Deus cuida desse mundão todo, será que Deus não pode cuidar do seu mundinho? Mas você esquece que de fato você é parceiro da aliança. E você não ora com fé. E você não entrega então a sua vida ao Senhor. Davi sabe que a capacidade de se manter de pé, de produzir vida, de produzir riqueza, de vencer adversidades, vem do Senhor e não do seu braço. E é essa confiança que faz com que ele deite e logo pegue no sono. Sabe, meus amados irmãos, Deus não dorme. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. Agora Deus está acordado, amanhã Deus vai estar acordado, e não há um dia que Deus durma. Agora, se Deus não dorme, por que Ele nos criou seres para dormir? Seria tão bom se criasse a gente sem essa necessidade de dormir, não é? Você pensou logo, ganharia bem mais dinheiro, hein? Se Deus não dorme, por que Ele não nos criou assim? Sabe por quê? Quis o Senhor Deus produzir o sono, colocar o sono da nossa vida, para nos mostrar que Ele é muito capaz de cuidar de todas as coisas, enquanto você está lá inativo, com a boca aberta, dormindo e, em alguns casos, até roncando. Deus tranquilamente está cuidando do mundo enquanto tudo isso está acontecendo. Ele cuida de todo o resto enquanto você dorme. Por isso que o sono é uma lembrança de Deus, exatamente da nossa rendição a Ele. Dormir, gente, é um ato de adoração. Não sei se você sabia. Mas dormir é um ato de adoração. Deus se deleita com uma boa noite de sono. Deus se alegra quando você dorme, mas dorme bastante. No máximo 8 horas, tá, gente? Os adolescentes até, não vão usar esse argumento com a mãe e o pai, não, viu? Sabe, o sono não é um incentivo à preguiça. É uma lembrança de que você não leva o mundo no braço. É uma lembrança de que Deus cuida muito bem desse mundo sem você, da sua vida sem você, da sua família sem você. De que você é, na verdade, indispensável durante a noite. Então a mensagem é exatamente essa. Cuide dos assuntos durante o dia
e deixa que Deus cuide dos demais durante toda a noite. Sabe, meus irmãos, em um país como o nosso, no qual a espiritualidade é medida pelas horas que você ora de madrugada, na verdade, nós deveríamos considerar uma boa noite de sono como o maior ato de fé. É isso mesmo. Nesse nosso país, onde parece ser virtuoso passar a madrugada toda orando com as suas preocupações, talvez o maior ato de fé é você fazer uma oração, entregar o seu problema ao Senhor e ir dormir. Então, a frase final dessa nossa palestra é essa: hoje à noite, você pode colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sabe por quê? Porque Deus vai ficar acordado. Você pode dormir em paz, você pode entregar os seus medos ao Senhor, porque Deus vai ficar acordado. Deus vai ficar acordado, cuidando de você. Por quê? Porque como nós cantamos no início e vamos cantar novamente, vamos ficar de pé para isso. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Sabe, meus irmãos, o medo, ele é um sentimento. E não poucas vezes a gente tenta lidar com medo e ansiedade. E a gente quer mudar o sentimento. Eu espero nessa noite ter mostrado para você que anterior ao sentimento tem os seus pensamentos, os quais estão fundamentados nas suas crenças mais profundas. O âmago lá do seu coração. Aquilo que você mais teme e reverencia.
Então, para que você consiga mudar os seus medos, lidar com os seus medos e com a ansiedade, você precisa fazer esse caminho. Mudar as crenças do seu coração, aquilo que você então acredita sobre Deus, mudar a maneira como você pensa quem Ele é, quem você é e como esse mundo é e funciona, para que então isso mude o seu sentimento. Enquanto você não mudar as suas crenças, os seus valores mais fundamentais e a sua visão de mundo, você vai lutar contra os seus sentimentos como aquela pessoa que parou o carro porque o motor está pegando fogo, jogando o pó do extintor na fumaça. A minha oração é que Deus te ajude nisso. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos que o Senhor transforme o âmago do nosso coração, de onde brota todos os sentimentos, inclusive o sentimento de medo. É lá que ele brota, Senhor, e é de lá que ele é alimentado diariamente. E nós jamais conseguiremos lidar com ele de maneira saudável, se nós não tivermos as nossas crenças, os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo transformada. E quem aqui, Senhor, nessa noite, consegue fazer isso por si mesmo? Então, Senhor, nós queremos terminar essa palestra, mais uma vez voltando para o nosso cercadinho, reconhecendo a nossa limitação e pedindo, ó Deus, produz isso em nós. Ó Deus, muda as nossas crenças mais profundas sobre o Senhor, sobre nós mesmos, sobre o mundo. Ó Deus, dá-nos uma nova visão de mundo, uma cosmovisão de mundo diferente, Senhor, que transforme os nossos sentimentos para que a gente ande, Senhor, por aquilo que a gente crê, que a verdade do Senhor, da Tua soberania, da Tua sabedoria, da Tua bondade, não seja apenas uma coisa que nós assimilamos intelectualmente, mas que isso seja o nosso verdadeiro lastro, Senhor. O caminho no qual nós pisamos e seguimos, que nós venhamos ser tomados por uma confiança como a de Davi, a ponto de mesmo em um cenário terrível, futuro, nós venhamos descansar na Tua providência, sabendo que o Senhor é o Deus da aliança, sabendo que nós somos parceiros do Senhor e que o Senhor não é Deus que minta, o Senhor não é Deus que não cumpre a Tua palavra, o Senhor disse que cuidaria do Teu povo e nós somos o Teu povo, Senhor. O Senhor cuidará de nós para a glória do Teu nome, para o nosso próprio bem, para o testemunho do Evangelho nesse mundo. Nos ajude, Senhor, a nos apegarmos nessa verdade de tal maneira que essa confiança seja o verdadeiro remédio que nós tomamos toda noite para dormirmos e descansarmos em nome de Jesus. Amém.